Muitas pessoas me perguntam sobre a magia voodoo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre como funciona essa magia, quando a gente deve utilizar ela e o porquê que tem tanto pouco conteúdo na internet sobre esses trabalhos. Então, se você tem curiosidade em saber um pouco mais sobre esse ritual, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pai Rodrigo, vou falar hoje sobre um tema muito curioso. Para quem não sabe, a magia voodoo nada mais é do que materializar uma pessoa num boneco. E para fazer isso, muitas das vezes a gente precisa de peça de roupa, fio de cabelo, unha, qualquer coisa que tenha sido da pessoa, como camiseta, meia, para confeccionar boneco de voodoo. Em alguns casos que a pessoa não tem nada disso que eu falei, a gente utiliza a foto da pessoa. E o curioso é que esse trabalho de voodoo é o único trabalho aqui que a gente faz que ele não é despachado. Ou seja, nós fazemos o trabalho de voodoo e com o passar do tempo a gente vai manipulando ele. Então, no acompanhamento, no dia a dia, sabendo como está a situação daquela pessoa que está materializada no boneco, a gente vai saber o que fazer com ele. Pode ser que a gente coloque ele perto do fogo para esquentar. Pode ser que algumas vezes a gente tenha que espetar alguma coisa no boneco. Pode ser que algumas vezes a gente tenha que falar algumas coisas para o boneco. Porque é como se a pessoa ela sentisse tudo isso que está sendo feito. Uma vez que ela está materializada no boneco. Tem a energia dela ali. Outro ponto importante de se falar é que esse trabalho ele pode ser utilizado nas duas linhas. E o que seria isso? Você pode usar ele tanto para a parte amorosa como para outras finalidades. Resumidamente, você pode usar ele para o bem ou para o mal. Eu não estou falando aqui que nós fazemos o mal, mas uma vez que o boneco ele é confeccionado, a pessoa que está sob posse dele, ela pode falar ou fazer o que quiser com ele. Então, algumas vezes, algumas pessoas que fazem esse trabalho aqui, elas querem vir fazer o ritual, interagir com o boneco, ou até mesmo eles querem ter o boneco na casa deles. E isso é algo que sim, é possível. Já aconteceu algumas vezes de eu pegar e mandar o boneco para o correio, a pessoa lá fazer o que ela quer e depois ela me devolve. Às vezes manda a peça de roupa junto e nesse sentido a gente vai costurando o boneco, a gente vai mudando, vai colocando cabelo nele, enfim, com o passar do tempo a gente vai manipulando realmente ele. Há quem diga que a amarração com o voodoo é a amarração mais forte que existe. Eu tenho que falar para vocês que com certeza ela é sim um dos trabalhos mais fortes que existem, porque como eu mesmo disse anteriormente, ele não é despachado, ele fica aqui sobre a posse. Então tem vezes que o boneco fica dias ali no círculo da demanda. Então a gente está sempre renovando ali as velas, renovando ali o ritual que está sendo feito. Então é claro que quando a pessoa, assim, no dia a dia, ela vai obtendo resultados, ela vai sabendo, pai, preciso que dê uma adoçada, pai, ela tá um pouco fria, e a gente vai fazendo, as coisas conforme as coisas vão acontecendo também. E é isso que é legal desse trabalho. Então, uma coisa que é bem importante falar é que a intenção a fazer voodoo, ela parte de quem quer o trabalho. Não vai partir de mim ou de outra pessoa que está fazendo o trabalho para você. Porque o médium, nesse caso, ele é só um meio de campo, só um instrumento. Tem o conhecimento, sabe fazer, tem ali todo o espaço preparado para fazer e também sabe os rituais a serem feitos. E também ensina muitas das vezes o consulente, no caso da pessoa e você que pediu o trabalho, a fazer algumas coisas. Então quem busca aprender mais sobre a espiritualidade, quem busca algo forte, quem busca realmente algo assim tangível, material, que você possa tocar, opta por um trabalho como esse. Vale lembrar também que não é um trabalho que a gente sempre faz para todo mundo. É um trabalho assim que ele é mais raro de se fazer. Eu sempre uso uma analogia para falar assim, a gente não vai matar um passarinho com uma bazuca, O porquê? Porque sim, é um trabalho forte, é um trabalho que ele é manipulado com o tempo. Então ele tem o seu custo, Então não é um trabalho assim dos mais simples, vamos dizer. E nem um trabalho que a gente faz para um relacionamento qualquer, por exemplo, um relacionamento que tem pouco tempo de relacionamento, ou que a gente vê assim que é uma coisa passageira,
ou que a pessoa ali que está pedindo trabalho não tem o sentimento verdadeiro, ela só quer usar na intenção, né? A gente trabalha com pessoas, então tem pessoas que ela não vem pela intenção do amor, ela vem pela intenção de ver a pessoa correndo atrás. E aí que eu falo, quem vai buscar um trabalho como esse, sim, pode pedir as duas coisas, mas tem que estar atento à lei do retorno, porque a lei do retorno ela vem para quem pede as coisas. Então se você pede algo de mal, você, de certo modo, pode até conseguir o que você quer, porque quando você intenciona isso para alguém, você tem uma força, né, para fazer isso, você pode sim conseguir. Mas a lei do retorno está aí para todos. Então, o que é o recomendado? É sempre iniciar o trabalho do voodoo pensando em algo bom, uma intenção positiva por detrás. Se necessário for, de repente, dar uma mexida no boneco para uma situação pontual que seja, por exemplo, um rival que apareceu, um familiar que está incomodando, que a pessoa ouve muito, né, vai muito pela cabeça do outro, beleza. A gente pode fazer alguma coisa aí para minimizar isso, mas nunca é legal assim iniciar um voodoo pensando em maldade, tá? Isso é uma coisa assim que eu também não faço. Pai, quero fazer um trabalho só pro mal com o voodoo. Eu não faço esse tipo de trabalho. Mas se tem uma intenção boa por detrás, se a gente, como eu disse, observa que tem sentimento, que é uma coisa assim que vai, de certo modo, fazer bem para outra pessoa, você está numa intenção boa para amar, ser amado, evoluir com a pessoa, você quer a oportunidade de fazer as coisas diferentes, aí sim você pode fazer sem nenhum tipo de problema. A entidade que a gente utiliza para fazer esse trabalho são entidades da alta hierarquia, sim. E qual é a entidade que a gente vai trabalhar é passado também para o consulente, para a pessoa que faz o trabalho. Então são entidades fortes. Esse trabalho é feito na Quimbanda também. E como eu disse, é um trabalho que ele não é despachado. Então, com o passar do tempo, o boneco vai mudando, vai transformando ele. E isso é muito legal, porque é um trabalho assim que a gente vê evolução com o passar do tempo e muitas pessoas assim conseguem ótimos resultados devido a realmente materializar a pessoa, botar a energia da pessoa no boneco. Então eu já recebi aqui calcinha, meia, fio de cabelo, como eu falei, unha, pessoal, até sêmen já recebi, tá? Que as pessoas querem colocar dentro do boneco. E isso é a energia da pessoa. Então a gente que trabalha com isso sabe que quando tem um trabalho forte como esse, tudo que tiver que foi da pessoa acaba gerando mais energia e mais força no boneco, tá? Eu espero ter ajudado com essas dúvidas. É um trabalho que realmente não tem tanto conteúdo porque tem muito fundamento, né? Existe muito mito também, existem pessoas que dizem que é um trabalho pro mal, existem pessoas que dizem que é um trabalho pro bem, para fazer cura. Eu convido vocês a pesquisarem mais sobre esse trabalho, vocês vão ver que tem pessoas fora do país, principalmente na África, no Haiti também, se não me engano, que fazem esses trabalhos de voodoo para cura. Então, dependendo da localidade, né, que você busca um trabalho desse, você vai fazer aqui no Brasil ou vai fazer em outro país, a pessoa ela vai ter um entendimento e um fundamento baseado naquilo. Então, o que eu estou passando para vocês é o fundamento aqui, o que a gente costuma fazer aqui e o que dá resultado aqui. Então, se você gosta de vídeos como esse, eu vou deixar aqui no card um outro vídeo sobre voodoo, que eu também falo sobre ele. E se você tem alguma dúvida a mais sobre o trabalho, algo que eu não abordei aqui hoje, deixe aqui nos comentários sobre esse trabalho ou sobre qualquer outro tema que você quer que eu traga aqui no YouTube. Eu sou o Pai Rodrigo, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu aguardo você no próximo. Até lá!